Dois. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, pra viver. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, pra viver. Talvez exista uma luz em minha alma. Talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda. Deu? Boa noite, amados irmãos, queridos amigos, enfim, para todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Quero convidar a vocês todos que me acompanhem numa oração que eu quero fazer agora, para iniciar o culto, para pedir a Deus a direção dele para as nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, nos abençoe, Senhor, ao começar este culto, que é para a honra e glória ao Senhor. Pedimos a tua direção, Senhor, para que tudo aquilo que iremos fazer, façamos segundo a tua vontade. Pai bendito, neste momento, roga ao Senhor que abençoe a todos aqueles que estão ouvindo, aqueles que irão chegar ainda, meu Pai, e aqueles que mais tarde possam ouvir essa palavra, que ela possa falar firme ao coração de todos nessa noite. Eu oro rogando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, não é? O hino de número 366. É o hino que nós vamos cantar. Louvemos ao Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, o sacrifício
sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é memorial, abriga-me no temporal. Ao ver cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu claro soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, não é? A nossa fé, ela deve estar firmada no Senhor, é mesmo? A fé, ela é o firme fundamento, é? E a única maneira que nós temos de agradecer a Deus é pela fé. Portanto, nós precisamos estar firmes. Quero convidar você nessa noite para abrir a sua Bíblia aí para o livro de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 13 e o 14. É o nosso texto básico desta noite. Ou seja, é o texto base dessa noite. E Mateus capítulo, eu estou lendo Marcos em vez de Mateus, não é? Mateus capítulo 13, 5, versículo 13 e o 14, não é? Então nós vamos ler agora assim, achei o texto, Mateus 5, 13 e 14, texto muito conhecido, né? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Palavra do Senhor Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Que Deus se digne em nos abençoar nessa noite. O nosso tema dessa noite, como os irmãos sabem, mês de maio é o mês da família, né? E eu gostaria de falar hoje sobre, não é, resgatando os valores morais da família. Resgatando os valores morais da família. A família, ela é chamada de célula-mãe da sociedade. Para que uma sociedade seja saudável, é necessário que suas células, famílias, também seja saudável. Se a família não for saudável,
logicamente a sociedade também não vai ser. Para ter uma sociedade saudável, é necessário ter famílias saudáveis. Meus irmãos, naturalmente, que o mesmo princípio se aplica à igreja, ou seja, famílias saudáveis forma igrejas saudáveis. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa não pode existir sem a outra. Família, igreja, igreja, família, família e sociedade. Por essa razão, quero iniciar nessa noite a nossa mensagem, não é? Através do nosso texto bíblico, sobre a família, abordando então a necessidade que nós temos que resgatar valores. Às vezes nós perdemos valores. À medida que a família vai vivendo, ela pode ir perdendo valores. E os valores, eles não podem ser perdidos, deixados, abandonados. Precisamos resgatá-los cada dia que nós vivemos. Afinal de contas, a vida em família é um aprendizado. Ninguém casa sabendo viver em família. Ninguém. Não é? Nós casamos sem saber de nada, porém, na convivência do dia a dia é que nós vamos formando a família. Nós vamos formando a família. E nessa formação dessa família, nós temos que ter princípios bíblicos. Não é? O Senhor Jesus Cristo, ele fala de princípios, dizendo que nós somos o sal da terra. E ele diz, faz essa terminologia, esta analogia entre o sal e a pessoa. Jesus Cristo gostava muito disso, de falar sobre comparações, parábolas, não é? E etc. E ele diz, se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser, disse ele, para ser pisado pelos homens. A família, meu querido, quando ela perde os seus princípios, vai perdendo os seus princípios, automaticamente ela vai perdendo os seus valores. Valores que não podem ser perdidos. Eu e a minha esposa, nós temos quase 50 anos de casado. Quase 50. Nós temos 47 anos de casado. Estes 47 anos de casado foi um belo aprendizado. Aprendizado maravilhoso, não é? E hoje eu estou com 76 anos, a idade dela eu não posso falar, porque não pode falar a idade de mulher, não é? Mas eu aprendi muito. E eu sei que eu tenho que aprender muito ainda. Mas mesmo assim, amados, é necessário parar um pouquinho, tomar um fôlego e analisar quais são os valores que eu estou perdendo e ir em busca deles, ou seja, destes valores, né? Então, temos essa necessidade de resgatar valores. E quando a família,
ela resgata estes valores, não é? É necessário porque esses valores, eles vão contribuir para se ter uma sociedade melhor, como um todo. E também, em particular, se ter uma igreja melhor, amadurecida, membros, famílias amadurecidas, não é isso? Quando as famílias, elas são amadurecidas, quando elas são pessoas que resgatam valores, estes resultados vão aparecer na vida cotidiana da igreja. Da igreja. Eu já vi muito essa conversa, não é? Igreja forte, famílias fortes. Famílias fracas, igreja com problema. De maneira que nós temos que analisar isto. E às vezes nós vamos vivendo e vamos esquecendo tantos valores importantes, né? Sobre valores morais são os conceitos, juízos, pensamentos que são considerados certos ou errados por determinada pessoa na sociedade. Os valores morais, na verdade, amados irmãos e amigos, começam a ser ensinados no lar, no seio da família. Eu dou graças a Deus, eu nunca dei um mau exemplo para os meus filhos de ser um homem mal pagador, de ser pessoas que andam brigando com os outros, de ser um homem que tem mau testemunho por onde passa. Eu dou graças a Deus. Eu sempre lutei para que os meus filhos não vejam isso em mim. E graças a Deus, para a glória do Senhor, até hoje, Deus tem me segurado nas mãos dele. E é minha oração, não é? De todos os dias, para que Deus me abençoe neste assunto, né? No lar, no seio da família, pois desde os primeiros anos de vida, o caráter está sendo formado. Nós precisamos ter cuidado com isso. A família é fundamental na formação moral das pessoas. Primeiro valor que a família deve resgatar é aquele valor da devoção a Deus. Deus precisa ser devotado. Deus precisa ser devotado. Sem dúvida nenhuma. Deus precisa ser devotado. De maneira, queridos, que a devoção da família, não é? É que, sem dúvida nenhuma, vai organizar uma sociedade interna que a família, ela vive cada dia resgatando valores, valores morais, valores espirituais. Essa família, ela precisa aprender a trabalhar, a resolver, a decidir os seus problemas, quer sejam eles reais ou quer sejam, não é, imaginários. E a família muitas vezes sofre muito com problemas imaginários. Ela sofre mais com os problemas imaginários do que com os reais. Então, quando nós resgatamos a família, sem dúvida, nós vamos ver resultado lá na frente. Como eu disse para vocês, ninguém casa sabendo. Quando eu casei, eu não sabia de nada.
tampouco a minha esposa. Nenhum de nós sabíamos de nada. Porém, com o passar do tempo, é que a gente vai ajustando as coisas. E vai catando aquilo que a gente vai perdendo no caminho. E a gente perde. Uma das coisas, em termos de valor moral, que muitos casais se perdem no caminho, é o relacionamento. Quando eu era jovem, eu ouvi de um humorista que, não sei se é falecido ou vivo, Barnabé. O Barnabé contava uma história de um camarada que, quando namorava, eles iam namorar no jardim, sabe, sentado. Aquele namoro antigo, sentadinho no jardim. Ele está sentado no jardim. E, de repente, a lua, que estava clarinha, ela começou escurecendo e a moça, ela viu uma nuvem cobrindo a lua. E ela pergunta para o namorado: meu bem, o que é isso? Está passando ali por cima da lua. Oh, meu amor, minha querida, doce da minha vida. Isso aí é obra da natureza. A natureza é assim. Que romantismo lindo, que romantismo maravilhoso. Quando passou 20 anos de casado, eles voltaram no mesmo banco, sentaram lá. De repente, a lua, que estava clarinha, a nuvem começou a cobrir ela. Ela faz a pergunta para o marido: ô marido, o que é aquilo lá? Ele olha para ela e diz: não está vendo que vai chover? É ignorante mesmo. Cobriu a lua, é porque vai chover. Vocês prestem atenção que, se nós fôssemos marido para as nossas esposas, e as nossas esposas fossem mulher para nós, esposo para nós, quando nós começamos, mas como seria bom. Mas e por que não pode ser? Muitas vezes não é, porque os valores vão sendo perdidos lá atrás. E nós não vemos, não fazemos conta do prejuízo. Pouco nós estamos imaginando que lá na frente nós teremos um prejuízo muito grande. E prejuízo que depois leva a um divórcio, leva a um mata outro, né? Tanta essa mortandade de homens matando mulher por aí. Isso é perca de valores morais, não é? Sem dúvida nenhuma. E aí o que nós fazemos? Nós criamos uma sociedade odierna, aonde não se tem mais penitenciária para colocar os presos, porque não tem lugar. De onde foi criada essa questão odierna tão forte? De famílias que perdem valores morais. Deus criou o mundo para viver em ordem. Deus não criou uma família para viver em desordem. Ele criou a família para que essa família vivesse em paz e vivesse em ordem. Já não basta as enfermidades que sobressaltam a família, ainda vem um relacionamento estragado, arruinado, tóxico, faz com que a família se debanda e cada dia vai acabando, e isto vai surtir efeito na sociedade. Quando nós falamos da família dos crentes, dos cristãos, vai surtir o mau efeito dentro da igreja. É aquele negócio. Dentro da igreja nós somos uma pessoa, fora da igreja somos outra. Mas não foi esta a família que Deus criou.
Tampouco é esta igreja que Deus instituiu. Não. O Senhor quer, irmãos, que a vida que nós temos aqui, é a vida que nós temos lá na igreja do Senhor. Quantas vezes a sua esposa ouviu você orando por ela, os seus filhos ouviu você orando por eles? Quantas vezes? São valores que nós vamos deixando dia após dia, e isto mina dentro da casa, vai e a família cai. Muito bem. Os valores morais são indispensáveis para uma vida organizada, pois mostra qual deve ser o comportamento e a forma de interação entre os membros desta sociedade, que também nós podemos dizer família. Tudo bem ou mal, certo ou errado, estão baseados nos ensinamentos descritos pela palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática, nosso manual prático para a vida, e é no convívio familiar que tais ensinamentos devem ser ensinados e fortalecidos quando necessário, resgatados. Interessante é que as famílias de antigamente, alguém perguntou, pastor, os crentes de antigamente era melhor? Olha, eu digo assim, o Deus é o mesmo, mas que os crentes era melhor, era. É só você olhar se a sua avó é crente antiga, sua mãe, seu pai, é só você olhar o comportamento deles e olhar o comportamento dessa sociedade moderna que nós estamos vivendo. O pós-modernismo produz famílias deturpadas, este pós-modernismo. E essa família deturpada vai produzir efeito na sociedade e os crentes produzem dentro da igreja. Escândalos, irmãos que fora da igreja compram e não pagam, e é cobrança todo dia, irmãos que os vizinhos sabem da maldade deles, do que eles fazem, mas quando chega lá na igreja ninguém sabe, ele é um santo de auréola. Por quê? Porque as famílias precisam resgatar. Eu me lembro quando, na primeira igreja que eu fui membro, em Presidente Epitácio, lá que eu me converti. Tinha uns vizinhos da igreja, era muito rico, fazendeiro, e tinha várias moças naquela casa. Pastor que contou isso. E o escritório do pastor era quase por cima da casa do fazendeiro, né? E a igreja lá é um prédio muito grande. Muito bem. Aí um dia as moças, irmãos, sabem que é bate-boca mesmo, essas moças começaram a brigar lá dentro de casa, né? Aí o velho, conheci muito ele, irmão Joaquim, né? Irmão Joaquim, ele levantou e disse, e ele disse, vocês são um bando de cachorrada. São uma cachorrada. Aí o pastor ouviu e disse ele que aquele tratamento com os filhos deu uma coisa na cabeça dele. E sorte que no outro dia era um domingo, ele está pregando e disse, quem é pai da cachorrada? Aí todo mundo ficou assim, né? Então ele disse, o pai da cachorrada é o cachorro velho. Né? E o velho estava na igreja. Não é? E ele ouviu isso, irmão Joaquim, obedientemente, quando termina o culto, ele chega, procura o pastor e diz, pastor, eu tenho certeza, o senhor ouviu a minha conversa ontem, minha conversa não foi boa mesmo, eu quero pedir perdão para o senhor. Disse, não, peça perdão a Deus, depois vai lá e peça perdão para suas filhas. E ele fez isso. E criou as filhas todas na igreja. Queridos, é interessante quando nós olhamos essas coisas, né? Guardem sempre no coração
as leis que eu lhe estou dando, Deus diz, em Deuteronômio, nós vamos ler daqui a pouco. Deuteronômio, ele disse isso. Estou dando hoje e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem, amarrem essas leis nos braços, na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Vamos para Deuteronômio, porque na verdade é um repeteco. Eu já é isso aí que vai sair mesmo, mas eu quero ler para vocês Deuteronômio 6, de 6 a 9. Não é? Veja comigo, gente, por favor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, no teu coração, e as ensinarás. Em outras versões está inculcarás, não é? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te será por frontais entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha o que Deus diz. Por que tinha escrito? Escrever na porta, né? Escreve na testa, escreve no braço, para não esquecer. Para não esquecer. Eu me lembro da campanha Cristo é a Única Esperança, em 1965. Eu era jovem na igreja. E o pastor fazia a gente sair naquelas cancelas, porteiras, né? Cancela. Naquelas pedras, naquelas árvores, escrevendo. Não é? Cristo, a Única Esperança. Foi a campanha de mais resultado. E a Convenção Batista Brasileira ofereceu uns panfletos, mais ou menos assim, para colocar na porta de entrada da casa. Escrito assim, era um barquinho com a vela alta, e escrito Cristo, a Única Esperança. Para quê? Todo mundo que passar diz, essa casa é de crente. Essa casa é de crente. Deus fez a mesma coisa. Ele disse, olha, me escreve na testa, nos braços, nos umbrais da porta. Escreva aí, atarás no braço do filho. Esse menino vai crescer, e ele vai crescer entendendo a palavra de Deus, e quando ele chega grande, ele até pode errar. Ele até pode errar, porque eu não creio que um pai que cria um filho a ter tantos anos vai ser responsável pelos atos dele. Mas o importante é que até chegou aquela idade, o pai segurou e o pai teve. Então, irmãos, valores que nós temos que resgatar esses valores na igreja, não é? Esse modernismo alto que está por aí, está entrando na igreja, está entrando na família, está entrando, então isto está deturpando a vida espiritual dos crentes. Nossas famílias devem influenciar aonde? Na sociedade. Na sociedade. Você tem que ser uma boa influência na sociedade, e não o contrário. Nosso Senhor Jesus Cristo espera que as nossas famílias sejam sal da terra e luz do mundo, segundo o nosso texto de Mateus 5, 13 e 14, vocês são sal para a humanidade. Mas ele diz, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. Essa semana eu fui dar uma de Masterchef aqui em casa, e minha esposa mandou eu fazer um quiabo.
Eu fui fazer. Há muito tempo que eu não volto mais à culinária, eu já ajudei um pouco, né? E meus irmãos, eu piquei aquele quiabinho para comer com anguzinho depois, né? E com aquela alegria toda. Mas eu adiantei muito no sal. E quando eu fui experimentar o quiabinho, moço do céu, estava um sal terrível. Aí quando ela chegou, ela tacou o resto de outro quiabo que tinha sobrado no meio e apagou aquele sal. Olha o poder do sal. Deus está falando disto para você, para a sua família e para mim. O sal faz diferença no alimento, não é? A nossa família deve fazer diferença na sociedade. Deve fazer, não é? Então, isso que Cristo espera de nós. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal não prestar, vai servir só para falatório das pessoas. Só para as pessoas estar falando mal por causa destas coisas. Não é? Pisado pelos que passam. Vocês são a luz para o mundo. A luz faz diferença. Não se pode esconder uma sociedade construída sobre um monte. Não pode construir uma cidade, senão no monte também a família. O texto diz, se assim deseja, o nosso Senhor então é assim. Que devemos orientar nossas famílias a fim, meus irmãos, a fim de que a mesma exista antes de qualquer coisa para glorificar a Deus. Antes de qualquer coisa, a família foi feita para glorificar a Deus. A família que não está glorificando a Deus, não está resgatando este valor que é tão imprescindível para a nossa família, para mim e para você. Neste caso, valores que têm influência na sociedade, como também na Igreja de Deus, e que estão sob forte ameaça, não é? São valores morais. Os valores morais da família hoje estão sendo fortemente ameaçados. Ameaçados por essa sociedade. E eu fico perguntando, será que quando Jesus voltar, como vai achar as famílias? Como vai achar? Ele que preservou a família, ele que instituiu a família, ele que instituiu o casamento na família, a união na família, e chegando a dizer o que Deus uniu, jamais o homem separe. Veja a importância que ele deu à família. Esse mês de maio é um mês que família é o assunto. Deus é assim, né? Ao zelarmos para que os membros das nossas famílias cumpram os seus deveres neste aspecto, estamos nos alinhando com a vontade do Senhor, sendo sal e luz. Deus é um ser moral. Deus é um ser moralmente perfeito. O Deus moral existe que o homem seja como ele. Ele diz, seja santo, sede santos, porque eu sou santo. Corra! Comece a resgatar os seus valores. Talvez a sua esposa ou alguém da sua família vai assustar vendo você criando outro modelo. Não, ele não está criando outro modelo. Ele está restituindo o que perdeu.
Eu sempre conto na igreja, meus amigos, como foi que eu aprendi a ser dizimista. Eu aprendi a ser dizimista com um homem ignorante, um homem que nem era membro da igreja ainda, que era meu finado pai. Isso quando eu tinha 6 anos de idade, ou 5. Nós éramos 9 ou 10 homens, tudo criancinha assim. Quando a gente ia para a escola dominical, o meu pai dava uma oferta para cada um de nós separadamente. O meu primo era o pastor da igreja. Chamava-se Joaquim Ribeiro Durães. E quando meu primo falava que era hora de fazer a arrecadação dos dízimos e das ofertas, a coleta, meu pai dizia para nós assim, é o seguinte, não quero ver ninguém de vocês voltando com esse dinheiro no bolso. Esse dinheiro é de Deus. Vocês estão me entendendo? Esse dinheiro é de Deus. Aprenda isto. E é interessante que lá em casa sempre foi escadinha, né? E saía assim. E meu pai, ele tinha um costume. O jeito que ele cortava o cabelo de um, cortava de todos. Aquele tipo bodinho, tinha um tupetinho na frente, assim, bodinho, né? O resto era tudo raspado. E a sandália que ele colocava, comprava para um, comprava para todos. Ele gostava muito da camiseta. E a camiseta para um é para todos. Era um time. Era um time. E saía e o pessoal ria porque a gente ia lá na frente, tudo um atrás do outro, aquelas cabeças, aqueles bodinhos cortadinhos assim lá, e colocava a nossa oferta e voltava e sentava. Quem me ensinou? O meu finado pai. Nem era membro da igreja. E eu fico pensando, hoje nós temos pais de família que os filhos nunca soube o que é isso, não por não ter nunca ouvido falar, porque nunca viu o pai fazer. Ao zelarmos para que os membros de nossa família cumpram seus deveres neste aspecto, estamos nos alinhando com a vontade do Senhor, sendo sal e luz. Então a minha oração é que sejamos sal e luz. A minha oração é também que resgatemos cada dia os nossos valores que muitas vezes estamos perdendo, não é mesmo? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero, antes de terminar, eu quero aqui fazer um agradecimento. Né? Eu quero fazer um agradecimento. Mas primeiro eu quero dizer que hoje nós tivemos a primeira parte da mensagem, amanhã à noite teremos a segunda parte. Tá bom? Veja bem, eu quero agradecer demais a vocês. De que eu estou agradecendo? Meu aniversário, os parabéns de todos vocês. Que trabalho fantástico aquelas gravações. Muito obrigado de todo o coração. Não é? Aquela live que fizeram conosco também, as mulheres, os homens. Deus abençoe vocês. Aquele vídeo gravado que a Kênia e a Camille, né, ajeitou tudo. Gente, que coisa linda, coisa linda. Teve outra gravação também. Dia das Mães. Hã? Dia das Mães. Aquela gravação do Dia das Mães, gente, que coisa mais linda foi aquilo. Eu quero aqui de coração agradecer a vocês todos da nossa igreja, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Muito obrigado.
Sinceramente, amados irmãos, aquilo foi uma injeção em mim. Eu precisava dessa injeção. Não é? E vocês souberam dar para levantar o velho. Deus abençoe vocês. Meus amigos estão me ouvindo, aqueles que me parabenizaram pelo WhatsApp, pelo Facebook, muito obrigado. Onde você está? Deus que abençoe vocês, todos de coração. Tá bom? Vamos cantar, depois nós vamos orar, né? O hino que nós vamos cantar agora é o 416. Estou gostando dessa ideia, viu? Minha mulher é inteligente, gente. Então, de que vocês podem, de que está gostando, talvez vocês podem estar. Eu não quero deixar vocês curiosos, não. Mas eu estou gostando dela levantar e ficar do meu ladinho aqui, cantando. Um dia desse ela fez um agradecimento aí, e a turma já está chamando ela de pastora. Não é? Foi muito bonita. Minha mulher é uma bênção mesmo. Deus abençoe ela. Ela fazendo também agradecimento, falando para todos. 416. Está difícil, está colado aqui, mas descolou. Filho da luz que desfrutai perdão, amados do Senhor, ele buscou fervor e retidão, e vem para seu louvor, conforme a glória desta herança, achai com toda a confiança. Vai com toda a confiança, andando em luz, andando em luz. Filho da luz, tem santidade e paz, vós precisais andar. Bendito auxílio, estável e eficaz, pois tem de lutar contra os inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados, e vem na luz, e vem na luz, filho da luz, nascido sois de Deus, fugi de todo todos eu demandai aos céus a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas vão remindo, as horas vão remindo, andai na luz, andai na luz. Filhos da luz, quando ao final chegar o dia do Senhor, bendito o servo que eles vão achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salmos cantam exaltando, andam exaltando a Deus em luz, a Deus em luz. Muito bem, eu quero orar e pedir a Deus que nos abençoe e que amanhã nós possamos estar aqui juntos, nós aqui em casa, o Jorge aqui conosco, 19h30. Vocês viram que hoje eu esqueci, né? Eu passei 19h30 e diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher.
a minha esposa percebeu e disse, você errou. Errei, corri lá e corrigi. Né? Não, 19h30. 19h30 é amanhã. Tá bom, gente? Amanhã eu espero vocês com a graça e a misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar para terminar o nosso culto. Senhor Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão bom que o Senhor nos proporcionou. E queremos a Deus pedir que amanhã possamos estar aqui novamente, falando do assunto interessante como o de hoje. E abençoa os nossos corações. Toma, ó Deus, as nossas famílias nas tuas mãos, para que a cada dia iremos resgatando os nossos valores, em nome de Jesus. Amém. É aniversário de casamento da Kênia. Tá pedindo oração. Tá? Oh, tá no ar, hein? Tá? Hoje, gente, é aniversário de casamento da Kênia. Ô, Kênia, parabéns, Périx, parabéns, viu? Não sei quantos anos, mas já deve ser alguns aninhos aí, porque já tem uma filha já moçona, que é a Camille, né? Que Deus possa abençoar vocês. Eu quero orar novamente, não é? A minha esposa que estava com o celular na mão e pegou aqui, tá bom? Deus de misericórdia, abençoa essa família, unge esta família, toma ela nas tuas mãos, bendito Deus. Estou falando, Senhor, de Kênia e Périx, estou falando de Camille e Caterine, pedindo ao Senhor, a Deus, que essa família seja ricamente abençoada pelo Senhor. Eu clamo ao Senhor pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia para esta família, em nome de Jesus. Amém. Deu bem,